Olá, nessa videoaula a gente vai continuar falando de particionamento, mas dessa vez a gente vai falar de particionamento avançado. Então a gente vai conhecer um pouco de LVM e ver em que tipos de LVM a gente aplica o sistema de arquivo. Então primeiro, o que vem a ser o LVM? LVM significa Logical Volume Management, ou seja, gerência de volumes lógicos. Então ele faz uma associação entre os dispositivos, ou seja, as partições físicas, tá? Incluindo discos que podiam ser RAID, M0, loop ou qualquer outro dispositivo, lógico. Tá? Ao contrário do método tradicional que faz a alocação de todo o espaço físico ao tamanho da partição do disco, tá? O que, quando acaba o espaço em disco, me gera trabalho, porque eu vou ter que fazer cópia, planejar um outro local para mudar, então isso demanda tempo. Já se eu tenho um sistema LVM, primeiro ele tem uma performance reduzida, porque ele vai ser lógico, então ele vai demorar mais do que se fosse um disco direto, mas em detrimento, tá? Apesar de ter essas camadas a mais de acesso, tá? Ele é bem mais inteligente, tá? Então, volto a frisar, a performance de leitura e gravação de um bloco, tá? Apesar de ter essa abstração, ela ainda tem uma performance mais interessante, tá? Então o LVM, ele gerou a camada de abstração, tem caracteres, então o acesso aos dados pode ser feito de uma outra forma um pouco mais inteligente, a blocagem, tá? Então o LVM garante que o sistema não mostre também outras características, como sintomas de parada, com esvaziamento de cache de disco, mantendo o estado sempre constante de transferência, mesmo quando tiver operações muito pesadas de disco. Então, além do que a gente vai ver da abstração, que vai permitir ter uma gestão mais eficiente, ele também tem esse outro ponto positivo. Tá? O sistema de LVM soluciona os seguintes problemas. Primeiro, o uso eficaz do disco, principalmente quando eu tenho pouco espaço para a criação de uma partição independente. Tá? Ele permite também aumentar e diminuir dinamicamente o tamanho das partições sem fazer o reparticionamento, a formatação. Tá? Então ele permite essa gerência mais dinâmica das minhas partições. Outra característica, uma partição do disco é identificada por um nome de volume e não do dispositivo. Então agora eu vou poder ter vários dispositivos associados a uma única partição. Então eu posso ter 4 HDs que estão vinculados a uma partição, entre aspas, lógica dentro do meu LVM. Então, por exemplo, posso ter um volume referindo ao usuário, outro volume referindo a vendas. Tá? A divisão ela ocorre em 3 camadas. Com isso eu permito adição ou remoção de mais de um disco ou um conjunto de discos, caso necessário, para aumentar o meu volume. Então, um termo que a gente vai conhecer daqui a pouco vai ser o volume. Tá? Permite também selecionar o tamanho do cluster de armazenamento e a forma como são acessados esses discos, possibilitando garantir a escolha da melhor opção dependendo da forma que eu quis acessar aquele determinado servidor. Além disso, permite fazer snapshot de volume de disco. O LVM ele vai alterar completamente a gestão básica de partições que a gente viu até esse momento, e ele é um sistema LVM nativo em alguns Unix-likes, como por exemplo o AIX da IBM. Tá? Mas para a gente conversar sobre a LVM, primeiro a gente precisa conhecer e conversar sobre alguns termos, e aí entra uma sopa de letrinhas que vocês vão se familiarizar à medida que vocês estiverem acessando. Tá? Mas eu vou tentar explicar bem tranquilamente aqui para vocês e depois vocês vão praticar. Ok? Primeiro, o que é o PV, o Physical Volume? Tá? São os volumes físicos das nossas partições alocados por LVM. No Linux é necessário criar a partição e alterar o tipo para Linux LVM. Tá? No caso, como a gente já viu, o tipo é o 8E lá no nosso FDisk, porque a nossa instalação primária do nosso CentOS já utilizou LVM. Tá? E com isso a gente corresponde a uma partição. Então o LVM, no primeiro momento, ele vai aparecer como uma daquelas partições clássicas, que eu posso ter 4 primárias ou estendidas, e depois eu podia ter minhas lojas. Só que agora, em vez de usar essa estrutura, a gente vai trabalhar com o tipo 8E, para a gente dizer que essa partição vai ser do tipo LVM. Então, tirando esse PV, que é o nosso volume físico, nós vamos ter quem? O VG, que é o nosso
volume group, que é o grupo do volume. Na verdade, vai ser um conjunto de PVs, ou seja, uma coletânea de PVs, aonde pode ser necessário criar ainda sistemas de arquivos maiores que a limitação física de um único disco rígido. Então, por exemplo, posso ter sistemas de arquivo que unem 4 ou mais discos rígidos. Tá? Esses PVs, então, esses volumes físicos, são agrupados num único VG, num único volume de grupo. Então, imagina que eu tenho um usuário que tem edição de vídeo. Então, tem muitos e muitos tera. Então, eu coloco vários discos de alguns tera e crio um VG para o quê? Vídeos. Tá ok? Agora, para isso ainda tem outras letras que é importante conhecer, como o PE, que é o Physical Extend. Então, quando um PV é inserido num VG, o LVM o divide em várias partes iguais tamanho, e essas partes são associadas a uma coisa chamada LE, que é o Logical Extend, o que é o menor valor de alocação dentro de um volume group, do ponto de vista do LVM. Tá? Além disso, eu tenho quem? O meu LV, que é o meu Logic Volume. Esse elemento é uma área de alocação das LE na qual a gente cria o sistema de arquivo. Ao criarmos um volume lógico, recebemos um device para a gente referenciar ao criar ou manipular o sistema de arquivos. O nome do device é /dev, o nome que eu quiser dar para o meu volume group, o nome que eu quiser dar para o meu logical volume. Tá? Então a sintaxe de um device não é /dev, /sda, mais. Vai ser /dev, o nome que eu estou querendo dar para o meu volume group e depois o nome que eu vou dar para o meu logical volume. Então, esse volume lógico é a área onde o sistema de arquivo é criado para a gravação de dados. Ele é equivalente àquela partição em ambiente sem o LVM. Então, equivaleria àquele número que eu botaria após o meu SDA e o meu SDB. Tá ok? Pois bem. Além disso, nós temos o VGDA, que é o Volume Group Description Area, que é uma tabela de alocação do meu VG. Nela, há todos os dados do meu VG e é dividido em quatro partes básicas. Primeira delas, descritor do meu PV. Depois, o meu descritor do meu VG. Depois, o descritor do meu LV. Depois, os descritores tanto do meu PE quanto do LE. Os backups automáticos do VGDA são guardados normalmente no diretório /etc, /lvm-conf. Além do VGDA, nós também vamos agora aprender a criar essas estruturas. Tá? Aqui tem vários passos que é o que a gente vai fazer, mas primeiro eu preciso garantir que eu vou ter partições para isso. Lembra que nem eu falei aqui atrás, na hora que eu crio a minha partição para ela trabalhar com o LVM, ela vai ter que ter um código específico, tá? Então, a gente tinha comentado anteriormente, e eu posso até voltar aqui no slide aqui para a gente comentar, que a minha partição, tá? Na hora que a gente comentou sobre o nosso PV, ela teria que ser de que tipo? Do tipo 8E no meu FDisk. Então o primeiro processo que a gente vai fazer é voltar lá para o nosso Linux, que eu já fiz um boot desde a última aula, então eu vou aproveitar e vou mostrar um detalhe. Então se eu quiser dar um mount no /dev sdb1, que eu já tinha feito anteriormente, ele vai dizer que já está montado. Quando eu fizer o mount, ele desmontou. E agora eu consigo montar de uma vez. Por quê? No /etc /fstab já consta esse primeiro dispositivo. Só para mostrar aqui, eu tenho um device mapper, que seria um determinado o VG que eu estou falando, né, que é um volume group, seguido do meu LV, no caso LV CL home, CL root, CL swap. Então isso daqui tudo a gente está dizendo que a gente está mapeando nessa partição
nosso tipo. Para visualizar isso, eu vou executar fdisk /dev /sda e a gente vai ver com um P que eu tenho as seguintes partições. Uma delas que é do tipo 8.3, que é aquela partição que a gente vê aqui em cima, que essa partição S4, que é a partição de boot, uma partição normal, e as outras são as partições onde eu tenho o meu VG Mapper. Esse VG Mapper está associado aqui, nesse SDA2 de 800 GB. Agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos editar meu SDB. E dessa vez eu vou excluir algumas partições para a gente aprender a excluir que a gente não fez na outra vez. Então eu vou deletar, por exemplo, a partição 6, vou deletar a partição 5, vou deletar a partição 3 e vou deletar a partição 2, que é o swap. Então agora eu só tenho aquela primeira partição que é o SDB1, que é tradicional, e agora a gente vai criar também uma nova partição. Tá? Vamos criar ela do tipo primária 2, da forma tradicional que a gente já aprendeu, mas observa que por padrão ela é do tipo que 8.3. Se ela é do tipo 8.3, ela é uma partição típica Linux. Então, o que eu vou querer fazer agora é que ela se torne uma partição do tipo que LVM. Para isso, eu posso apertar o T, eu vou escolher a partição 2. Veja que antes eu digitei o código. Como a gente já sabe, eu já posso digitar o 8E de uma vez. Mas só para a gente ver, eu vou apertar o L para a gente ver os tipos. Ele vai mostrar os vários tipos aqui, inclusive o tipo que nos interessa, que é exatamente o que? O 8E, que é o Linux LVM. Então eu vou lá e digito o 8E. Então se você esquecer, basta nesse ponto apertar o L maiúsculo que você vê todas as partições. Feito isso, eu vou ver que agora eu tenho uma partição de 100 GB LVM e a outra partição aqui que é a partição tradicional. Então eu vou salvar e agora a gente vai usar o que a gente conversou lá no material, que são os comandos para a gente criar os PVs, que são os volumes físicos, tá? Então, só para a gente acompanhar isso, eu vou voltar aqui para o nosso vídeo do PowerPoint. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui é que para criar os PVs, a gente tem o primeiro comando, pvscan, depois pvcreate e associo os devices que eu quero criar. No caso, só vou ter o SDB2. Então, voltando aqui, primeiro eu faço pvscan. Veja que no primeiro momento ele achou um PV que é o dev SDA2, que é um volume group, tá? Com aqueles um pouquinho menos de 800 GB. E quantas estão livres? Nada, que foi totalmente utilizado. Nós já sabemos disso. Então agora a gente vai usar o PV create /dev /sdb2. Com isso, se eu der um PV scan, eu vou ver que eu tenho esse PV, que já foi totalmente utilizado, e que eu tenho um outro PV aqui, que está o quê? Totalmente disponível. E ele tem aproximadamente os 100 GB. Voltando aqui para o passo a passo, a gente vai ver como criar um volume group. Então, o comando vgcreate, eu digo o nome do volume e os devices que eu quero colocar lá. Eu posso colocar várias partições, como no nosso exemplo eu vou colocar apenas um, porque eu só tenho uma partição. Mas se eu tivesse 15 partições de 4 discos, eu assim o faria. Tá? Não interessa quantas forem, basta ir separando por espaços. No caso, a gente só vai ter um. Então, voltando aqui para o Linux, a gente vai fazer vg create, e aí eu defino um nome. Vamos colocar aqui aula, videoaula. Videoaula vai ser o nome desse VG do volume group e eu vou botar /dev /sdb1. Perdão, SDB2, porque ele está montado inclusive. Aí
Agora a gente viu que o volume group da videoaula foi criado com sucesso. Então, com isso já estamos bem próximos já de poder usar esse volume group. O que eu tenho que fazer agora? Ativar o volume group que eu criei. Primeiro, eu poderia fazer o vg_change -an ou vg_change -a y, o nome do nosso volume group. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu posso fazer, vg_change -an. Ó, 0 volumes lógicos no videoaula estão ativados, tá? View do outro volume, que é o CL, swap já está em uso, não consegue desativar o CL porque tem 3 volumes lógicos. Agora, o que eu podia fazer era, em vez de usar esse comando, já fazer o outro específico, y, e botar o que? Vídeo aula, que aí eu iria fazer a ativação apenas do volume que eu quero. Então é sempre recomendável que você faça dessa forma, para não ter que mexer nos vários volumes, nos vários VGs que você tem de uma vez. Preferível ir diretamente no que te interessa. Mas por enquanto eu ainda não tenho nenhum volume lógico, tanto que aqui botou 0 logical volumes. Para isso a gente volta aqui no material e vamos aprender a criar um volume lógico. É o comando lvcreate. Eu vou botar "-l" e vou definir o tamanho que eu quero, seguido do nome do meu volume, "-n", o nome do meu LV. Tá ok? Então, o tamanho do logical volume deve ser informado acompanhando a ordem de grandeza. 100 GB, 100 MB, 10 GB, 1 TB, o que quer que seja. Tá ok? Então, vamos voltar aqui no nosso material. Então, por exemplo, eu posso fazer lvcreate -l. E aí eu defino lá 100 GB, espaço, nome do GPG, vídeo aula, -n para dizer que eu estou fazendo isso novo, e o nome do nosso LV. Vamos criar aqui logística, só para dizer que esse aí é um volume lógico, mas como se fosse no setor de logística. Ao fazer isso, ele vai falar, opa, espaço insuficiente, porque 100 GB é um pouco menor de 100 GB que eu tenho. Então, se eu vou criar com 99 GB, eu consegui criar. Tá? Porque há aquela questão do arredondamento, tá ok? Então, com isso, eu agora já tenho o meu volume lógico criado. Se eu tenho volume lógico, o que eu tenho que fazer agora? Criar um sistema de arquivo. Para isso, eu posso usar esse outro comando aqui, o mke2fs, e eu posso definir a blocagem. No caso aqui tem uma blocagem de 4096, -j para dizer que eu estou usando o journal, e aí eu especifico o meu lógico, que vai ser o nome do meu sistema de arquivo, espaço, aquele caminho completo, /dev, o nome do nosso VG, que no caso vai ser videoaula, / o nome do nosso LV, que vai ser logística. Entendeu? Então, vamos fazer essa etapa aqui, voltando aqui para o nosso material. Então, mke2fs -b 4096, -j do journey, -l, e a gente vai definir aqui, por exemplo, compartilhada, para dizer que vai ser uma pasta compartilhada que vai estar onde? No device. Nosso device, no caso, vai ser vídeo aula / logística. Veja que ele está alocando e já está formatando o nosso sistema de arquivo. Formatou, como eu criei journal, ele vai aqui criar o journal e pronto, concluiu. Agora eu já tenho uma partição LVM pronto para montar o nosso sistema de arquivo. Então a sexta etapa é montar o nosso sistema de arquivo. É da forma que a gente já está acostumado. Mount espaço, o device espaço ponto de montagem. E ele já vai fazer aquela montagem automática. Então, por exemplo, se eu queria criar aqui vamos criar uma pasta / logística. Agora eu vou fazer o comando mount
barra dev, barra videoaula, barra logística, para o barra logística. Escolhi aqui o ponto do meu sistema de arquivo. Se eu der um ls menos la no barra logística, eu vou ver que eu estou lá o Lost and Found. Então agora a gente já está acessando essa partição. Observa que se eu executar aquele comando que a gente tinha conversado anteriormente, que é o vg change -a y videoaula, ele vai ver que eu tenho um volume lógico no grupo videoaula e ele já está o quê? Ativo. Então, pessoal, para esse vídeo ser um vídeo bem curtinho até em relação ao outro, a gente acabou de ver como a gente trabalha com a LVM, entender as estruturas básicas e os comandos para a criação de um volume lógico e a sua consequente montagem como se fosse uma partição. Lembrando que no LVM eu abstraio a minha instalação física, então eu posso ter um volume group no qual eu estou usando 5 discos e desses 5 discos eu junto esse espaço útil para que esse espaço desse grupo seja vinculado a uma única partição, ou eu posso ir fracionando da forma que eu achar mais adequado, tá ok? Então é isso por essa videoaula, até a próxima.